Vamos começar aqui de onde nós paramos a semana passada, né? Nós estamos falando sobre esses terremotos. Bom, eu li para os irmãos na semana passada, eu iniciei aqui lendo para os irmãos. Eu li aqui duas escrituras. A primeira foi de Amós, capítulo 1, e de Zacarias, capítulo 14. E tanto uma quanto outra fala de um mesmo terremoto. E quando o profeta lê a escritura de Amós, capítulo 3, versículo 7 em diante, o profeta mostra, eu não vou ler porque eu já li para os irmãos semana passada, só estou dando uma repassada. O profeta mostra um paralelo da vida de Amós como profeta mensageiro. Amém. E os dias que ele estava vivendo semelhante aos dias de agora. Aleluia. Ele estava mostrando isso, uma semelhança de Laodiceia que nós vivemos hoje, né? Amém? Então, ali o profeta fala ali, ele encontrou eles tão decaídos, tão corrompidos moralmente, foi um grande tempo. As mulheres naquela cidade tinham se tornado quase como tem se tornado hoje nos Estados Unidos. Ele passa pregando quase que o tempo todo a mensagem amnésia espiritual sobre o tempo, fazendo um paralelo de Amós com a era que nós estamos vivendo hoje. Bom, e também eu li para os irmãos uma escritura importante, deixa eu achar aqui, Mateus 24, eu creio que no versículo 7, que diz assim: portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Então, aqui no Evangelho de São Mateus, também está dizendo que vai haver terremotos, no plural, em vários lugares. Então, claro que a Bíblia profetizou muitos terremotos que haveria em muitos lugares. É assim? E se a gente olhar na história da humanidade, desde que existe o homem, como já existiu terremotos, né, que foram acontecendo, como eu falei no culto passado, que em 1960 teve um terremoto no Chile, que foi muito mais forte que o terremoto de 64. Então a gente sabe que haveria vários terremotos em vários lugares. Amém. Mas existem 3 terremotos em especial, que eles fazem parte da profecia. E esses 3 eles estão ligados à mudança de tempo, de dispensação, o final de um velho ciclo para um novo ciclo. E esses 3 são os 3 terremotos que mais se destacam nas Escrituras. Embora haja uns quantos, Moisés e Elias mesmo vão produzir uns quantos terremotos. Mas existem 3 que o profeta enfatiza bastante, que eles fazem parte da profecia e eles aparecem nas Escrituras como um grande acontecimento para aquele tempo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Aleluia. Eu vou apagar aqui, fazer esse gráfico aqui de novo, porque eu fiquei meio sem espaço aqui. Deixa eu fazer de novo aqui o gráfico. Então, eu vou ler aqui umas escrituras para os irmãos. Se quero fazer esse gráfico aqui de novo, um pouquinho mais de espaço, só um pouquinho. Deixa eu só ler a escritura aqui. Amém. Então, nós temos aqui esses 3 terremotos, eles aparecem no livro de Apocalipse. O primeiro terremoto do livro de Apocalipse, vocês podem anotar ele em casa, senão vocês só abrir as Bíblias para ganhar tempo. O primeiro aparece em Apocalipse, capítulo 6, e versículo 12, que diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 6, versículo 12, desse primeiro terremoto, que quando se abriu o 6º selo, houve esse grande terremoto que aconteceu aqui. Então nós vamos lá, vamos tentar desenhar de novo aqui e fazer mais claro hoje. Amém. Isso aqui vocês já sabem, né? Quando é que abriu o 6º selo? Oh, glória a Deus, viu? Os irmãos estão respondendo, viu? 1963 se abriu o 6º selo.
Lembra que eu falei na semana passada? Não podemos confundir a abertura do selo com o comprimento do selo. Moisés e Elias, eles executam o sexto selo, eles não abrem. Quem abriu foi o Cordeiro através do mensageiro no ano de 1963. Amém. Amém? Não é o que diz a Escritura? E eu li para os irmãos aqui a semana passada, deixa eu só reler de novo, que isso aqui é importante, irmãos. O profeta começa a falar desses acontecimentos, desses mistérios sendo abertos, e ele comenta que a maneira que as pessoas agiam sobre isso. Na mensagem de acusação, parágrafo 118, não esqueçam mais esse parágrafo aqui, ó, 118 da mensagem de acusação. O profeta diz assim: isso aqui não serve para pregador denominacional e serve para pregadores da mensagem também. Né? Já vi pregadores debochando disso da mensagem e chamando. Tem um pessoal correndo atrás de uma nuvenzinha. Então, isso aqui tanto é para o sistema quanto para esses pregadores também. Né? Infelizmente. Né? O profeta diz assim: olha, o profeta diz: esta gente mantém a congregação distante de Deus. E se há algum acontecimento, e isso que é falado na congregação, eles condenam isso na plataforma do púlpito e dizem: isto é fanatismo. Mantém-se longe disso. Tem pastores que fazem com que a igreja não tenha Facebook, com medo de as pessoas verem essas coisas. Verdade. Então, se o pastor tem certeza que ele está pregando a verdade, por que vai proibir a igreja do Facebook? Deixa ter. Se ele está com a verdade segura o eleito. Amém. Não é assim? Amém. Ó, vocês não têm Facebook, você pode ver qualquer outra coisa aí. Alimenta o povo com a palavra e o povo não vai embora. Não é isso? Né? Diz assim: e ao fazer assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963. O profeta está dando aqui até a data. Porque eles começaram a crucificar Jesus Cristo em 1963. Por quê? Eles começam a crucificar Jesus Cristo em 1963. Porque quando Deus revelou os 7 selos, toda a Bíblia que estava oculta foi revelada. Amém. Quando toda a Bíblia que estava oculta foi revelada, Jesus se deu a conhecer a nós. Amém. E você conheceu Jesus através dessa mensagem. Amém. Conheceu? Amém. Foi a mensagem que revelou Jesus? Amém. Eu não conheci Jesus antes. Eu conheci Jesus através da revelação da mensagem. Amém. Amém? Amém. Quando os 7 selos se abrem, toda a Bíblia tornou-se nova para nós. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Jesus se deu a conhecer para nós. Amém. Bom, quando Jesus se dá a conhecer para nós, que ele desceu com 7 anjos, então a partir daqui de 1963 é que o povo começa a sua rejeição. Aqui o povo começa a rejeitar Jesus Cristo. E quando eles começam a rejeitar Jesus Cristo aqui, quando eles se dão a se conhecer por meio da palavra, o que eles estão fazendo? Eles começam a crucificar Jesus Cristo pela segunda vez. Amém. Já que eu estou falando de crucificação, deixa eu só dar uma paradinha e falar isso aqui para os irmãos, que essas coisas são importantes. Olha, irmãos, nós temos um quadro nas Escrituras que mostram isso. E esse quadro é o quadro de Moisés. Lá estava a rocha. E a rocha era Cristo. Você sabe que a rocha é Cristo? Amém. Deus disse para Moisés assim: Moisés, tu vai ferir a rocha uma vez e depois tu vai falar com a rocha. O Moisés feriu a rocha a primeira vez. O que era essa primeira ferida da rocha? Quando ele feriu a rocha pela primeira vez, saiu água. Amém. Essa primeira ferida que Moisés deu na rocha era necessária. Porque se Jesus Cristo não fosse crucificado pela primeira vez, esse rio de água viva que fluiria de seu ventre não viria para nós, que é o Espírito Santo. Amém. Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então, para que ele pudesse dar da sua vida o Espírito Santo para nós, era necessário que ele fosse crucificado. Então, a primeira vez de a rocha ser ferida, estava correto. Estava certo. Amém. Quando
o povo começou a apertar o Moisés, começaram a apertar o Moisés, o Moisés foi para tirar da rocha. Ao invés de Moisés falar com a rocha, como Deus disse, Moisés foi lá e feriu a rocha de novo. Bom, quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, o que aconteceu? Deus chamou Moisés em particular e disse assim, ó, tu não vai entrar na terra prometida, tu só vai ver ela, mas não vai entrar. Por quê? Porque ele não poderia ter ferido pela segunda vez. Jesus Cristo não pode ser crucificado pela segunda vez. Embora ele mas não poderia ser. A primeira vez foi uma bênção. Mas quando eles crucificam de novo, a Bíblia diz assim, ó, que aquele que recebe o conhecimento da verdade e rejeita ou não crê, despreza o conhecimento da verdade, ou ele recai de novo, a Bíblia diz que para aquela pessoa não resta sacrifício. Por quê? Porque de novo ele crucificou o Filho de Deus e expôs ao vitupério. Então a primeira crucificação estava certa, a segunda é condenação. Essa geração que está crucificando Jesus Cristo pela segunda vez, para eles acabou. É como o profeta diz. Eles dizem dos seus púlpitos que isso é fanatismo, manter o seu povo longe disto, e fazendo assim, eles crucificam Jesus de novo, pela segunda vez, em 1963. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Amém. Amém. Bom, em 1963 aqui, amém, se abriu-se o sexto selo, aqui o sexto selo foi aberto. Quando chegou aqui, no ano de 1964, aconteceu esse grande terremoto da ressurreição. Vocês lembram que quando Jesus Cristo ressuscitou no terremoto? Quantos lembram disso? Lembram que quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto, vocês lembram disso? Houve um terremoto quando Jesus Cristo foi crucificado. A revista nos Estados Unidos, National Geographic, fez uma reportagem na época quando isso aconteceu. Eles escreveram assim na reportagem deles, eles diziam assim, ó, a similaridade entre essas duas sexta-feiras santas foi publicado no exemplar do dia 24 de julho de 1964, da revista National Geographic. O artigo deles, concernente ao terremoto do Alasca, na sexta-feira santa, dizia, eis que a terra tremeu e as rochas se fenderam e rolaram, de São Mateus, acerca da sexta-feira santa, viu uma repetição assustadora, quase 2000 anos mais tarde, quando no dia 27 de março de 1964, a terra novamente espremeu a sua fina camada e estourou as suas emendas, cuspindo destruição repentina. Isso aqui a revista reportou na época. O que a revista estava fazendo? A revista reconheceu que tinha um paralelo. Porque quando deu esse terremoto aqui de 1964, quando deu esse terremoto aqui, esse terremoto aconteceu exatamente numa sexta-feira santa. Na sexta-feira santa aconteceu esse terremoto. Então, quando a revista viu o acontecimento que aconteceu similar, Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, e aqui acontece na sexta-feira santa, por isso que eu digo para os irmãos, houve muitos terremotos, mas nós temos que ver aqueles que fazem parte da profecia, aqueles que estão ligados nos acontecimentos. Houve muitos outros, até mais fortes, mas nenhum numa data como esta. Um ano depois que eles crucificaram Jesus, que o sexto selo é aberto, exatamente na sexta-feira santa, o que Deus está dizendo através da profecia? Que eles crucificaram Jesus, e esse terremoto é um testemunho que vocês estão crucificando mesmo. Como na primeira crucificação houve um terremoto, agora aqui na segunda crucificação também está acontecendo
um terremoto. Os irmãos compreendem isso? Amém. Amém? Por exemplo, assim, esse terremoto aqui, esse aqui, é o de Apocalipse. Os irmãos não se esquecer, 6 e 12. Agora você sabe, quando você lê o profeta falando desse terremoto, você sabe que ele está falando do terremoto de Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Tendo aberto o sexto selo, houve um terremoto. Amém? Amém. Compreenderam até aqui? Amém. Está claro? Amém. Deixa eu ler um outro parágrafo aqui rapidinho, que eu tinha lido aqui para os irmãos na semana passada. Deixa eu só ler de novo aqui rapidinho. Olha o que o profeta diz aqui. Agora, um dia ele sacudirá o mundo inteiro, quando o Filho de Deus foi oficialmente virado para baixo e crucificado. Quando o governo, o Estado, condenou Jesus à morte, né? Agora nós percebemos que um grande grupo, chamado Concílio Mundial de Igreja, eles o têm oficialmente mandado embora. Como ele disse nessa era de Laodiceia, ele estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, tentando entrar de volta. E agora, nós vimos que houve um outro terremoto que chocou isso. Não outra nação, esta nação, falando da nação americana, que era a nação que representava a era de Laodiceia, que estava rejeitando a Jesus Cristo. Amém. Quando rejeitaram a mensagem da hora. Deus envia a mensagem para eles, eles rejeitam a mensagem. Quando eles rejeitam a mensagem, nesse período aqui, eles estão oficialmente crucificando a Jesus Cristo. Amém. O profeta diz que quando isso aconteceu, eles houve um grande terremoto que chocou isso, não outra nação. Esta nação chocou todo mundo. Jesus oficialmente expulso. E ele se acha pedindo esta noite, totalmente identificado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. O profeta diz assim, deixa eu ver aqui uma mensagem, escolhendo uma noiva. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Escolhendo uma noiva. O profeta diz assim, tá vendo? Como de em pé no topo do monte, homens, 3 ou 4 deles presentes aqui agora, sim. Mais do que isso, subindo o monte, o Espírito Santo disse: apanhe essa pedra. Nós estávamos caçando. Ele disse: jogue-o para o ar. E disse: assim diz o Senhor, eu joguei dali, veio um pequeno funil de vento, e eu disse: dentro de 24 horas vocês verão a mão de Deus. Homens sentados bem aqui presente agora. Tinha aqueles homens que estavam por nombrando, estavam como testemunho. No dia seguinte, por volta das 10 horas, ali de pé eu disse: prepare-se, entre ali embaixo do carro. Um veterano disse: algo está para acontecer. Está no céu claro? Bem em cima, num grande desfiladeiro. Um fogo desceu, rodopiando do céu, tão ruidosamente quanto poderia atingir os padrões daquela maneira. E eu me encontrava bem debaixo dele. E eu tirei o chapéu e segurei a cabeça. Passou a cerca de 3 pés ou 4 pés acima de mim, 91 centímetros mais ou menos, e abriu uma fenda em torno de todo aquele paredão, assim, e explodiu, e voltou a subir para o ar, rodopiou novamente e desceu 3 vezes, até mesmo decepou o topo dos arbustos dos agorabeiras. Não sei que planta é essa. Estão ouvindo? Esses companheiros dizendo amém lá atrás, eles estavam lá quando aconteceu. Veja, 3 estrondos. Quando saíam de sob os carros, tudo mais voltaram e disseram: se aquilo tivesse atingido, não lhe haveria restado nenhum vestígio. E eu disse: foi ele que estava falando comigo. Deus fala.
pelo redemoinho, está vendo? Amém. E ali estava aquela mesma coluna de fogo que vocês viram na foto, encontrava-se ali. Amém. E quando aquilo subiu, ele disse, o que é isso? E eu disse, o juízo está golpeando a costa oeste. Dali a 2 dias, o Alasca quase afundou, está vendo? Golpeou uma vez, na primeira vez, um estouro. Então o que acontece? Quando o profeta teve esse encontro com Deus, que ele veio dizer para o profeta que o juízo estava vindo sobre a costa leste dos Estados Unidos, ele disse, costa oeste, perdão, a costa oeste, ele disse que houve 3 estrondos. Mostrou que o primeiro estrondo foi esse grande terremoto que aconteceu, que quase afundou o estado do Alasca, que aconteceu exatamente na Sexta-feira Santa, quando Jesus Cristo pela segunda vez estava sendo crucificado. Uma explosão. Por que era o juízo atingindo a costa oeste? Nós sabemos que a abertura do 6º selo traz juízo. Então isso era um prelúdio do juízo vindo sobre a terra. Os irmãos compreendem isso, irmãos? É? Então, esse primeiro terremoto de Apocalipse capítulo 6, versículo 12, na abertura do 6º selo, ele aconteceu exatamente aqui em 1964. Já está no passado. E isso aconteceu exatamente quando Jesus Cristo começou a ser crucificado pela segunda vez. Amém? Amém? Irmãos compreendem isso? Amém? Amém? Bom, depois desse terremoto de 1964, nós teremos a subida, né? Mas vou colocar aqui como se fosse a subida agora em 2020, né? Como se nós subíssemos no arrebatamento agora. Amém. Quando der o arrebatamento, a noiva sobe, nós entramos no período da tribulação. Não é assim? Nós entramos aqui no período da tribulação. Amém? Bom, quando nós entrarmos no período da tribulação, aqui nesse período aqui, irmãos, dentro do período da tribulação, é claro que vai acontecer muitos terremotos. Porque alguém, quando a gente fala em terremoto, diz, mas é Moisés e Elias que produz. Olha o que o profeta disse aqui na mensagem, o 6º selo, no parágrafo 294. O profeta lê Apocalipse 11 sobre Moisés e Elias e diz assim, e tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra, com pragas quantas vezes quiserem. Isso aqui é Moisés e Elias, que eles vão fazer no período da tribulação. Ele diz assim, o que é isso? O que pode trazer coisas exceto a palavra? Eles podem fazer com que a natureza conforme queiram. E aqui está, são eles os que causam o 6º selo, vê? Eles não abrem o 6º selo, eles executam, eles causam o 6º selo. Não estão compreendendo, né, irmãos? Vê que eles não estão abrindo o 6º selo, porque o 6º selo já foi aberto, 63. Eles estão executando o 6º selo. Amém? Amém. Diz assim, eles causam esse 6º selo, eles tiram a cobertura e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. Você sabe que o 6º selo, a tribulação, é praticamente o juízo da natureza, né? Verdade. Amém? Aleluia. É a Bíblia que não perdoa. A natureza é uma Bíblia que não perdoa, né? Amém. Amém? Veja, o 6º selo é uma interrupção completa da natureza. Entende agora? Aí está o selo. Quem faz isso são os profetas. E do outro lado do arrebatamento, do outro lado do arrebatamento, eles estão fazendo isso. Né? Com o poder de Deus, a palavra de Deus, eles simplesmente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos. Os irmãos podem chegar em casa e ler aqui o 6º selo, você vê que o profeta está falando no plural. Terremotos. No plural. No parágrafo 294, 6º selo. No plural. Terremotos. Esse terremotos aqui é a escritura de São Mateus que Jesus fala aqui. E haverá terremotos em vários lugares. Amém. Mas esses terremotos da tribulação não está associado a esses 3 terremotos que eu estou falando na profecia.
Os irmãos compreendem isso? Amém. Amém. Por quê, irmãos? Deixa eu voltar aqui a Apocalipse de novo. E Apocalipse capítulo 11, que fala a respeito do ministério de Moisés e Elias, olhem bem aqui. Deixa eu ver aqui. Quando eles morrem. Eles morrem, né? E quando acabar o seu testemunho, Moisés e Elias, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matará. Então Moisés e Elias morrem. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos no sepulcro. Uma vez eu falei para os irmãos que isso é um costume do Oriente Médio, quando eles matam alguém por heresia ou porque é contra a religião, é deixar o corpo na praça. E eles passam, eles gospem, eles excomungam, fica ali como exemplo. Né? Apodrece nas praças mesmo, né? E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, porque eles causaram toda a tribulação. Eles causaram a tribulação, então o povo está feliz que eles morreram. Estão contentes, graças a Deus, matemos os anticristos que estavam causando mal na terra. Porque sabe que é sempre assim, né? O pecador causa o problema e bota a culpa depois do profeta que traz juízo. Lembra que quando não estava chovendo sobre Israel, Acabe disse assim para Elias: é tu o atormentador de Israel? Eu não. Atormentador de Israel é tu e essa tua mulher feiticeira, com a feitiçaria dela. Quer dizer, não choveu por culpa de vocês pecaram. A tribulação não é culpa de Moisés e Elias. Tribulação porque as pessoas pecaram e pediram juízo. Essa é verdade. Não é assim? Amém. Quando eles estão ali dando presente uns para os outros, como a Bíblia diz, quando parece que há paz e segurança, sempre vem uma repentina destruição. Quando parece que o mundo está tudo em paz, irmãos, você pode notar, Deus manda destruição. Amém? Amém? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Estou lendo em Apocalipse 11, versículo 11. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: sube para aqui. E subiram no céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Então esse outro terremoto, ele acontece aqui, bem no finalzinho. Esse aqui é o segundo. Apocalipse 11. Aqui, Apocalipse 11. Aqui está o primeiro. Vou botar aqui o primeiro. E esse aqui é o segundo. Ele acontece exatamente depois que Moisés e Elias sobem ao céu no final do período da tribulação. Aqui acontece o segundo terremoto. Vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Deixa eu só mostrar um outro ponto aqui para os irmãos antes de nós prosseguirmos. Bom, alguém, e eu também, né? Nós associávamos ao grande terremoto, o grande terremoto, que é o final terceiro, aquele que vai afundar Los Angeles, que vai mudar a geografia da Terra. Nós associávamos esse terremoto com o terremoto do arrebatamento. Parece que seria o pensamento nosso. Há um grande terremoto, os mortos ressuscitam, não é assim? Bom, vocês lembram que lá quando Jesus Cristo foi crucificado, aconteceu algo assim. Jesus Cristo foi crucificado, os mortos ressuscitaram. Não foi assim? Amém. Mas ninguém viu os mortos quando ressuscitaram na crucificação. Quando é que os mortos apareceram em público? Depois da ressurreição. Só depois que Jesus sai para fora, depois da ressurreição. Quando chegar aqui, irmãos, que os santos estiverem descendo para a terceira vinda, que é esse período aqui, terceira vinda depois da tribulação,
para a batalha do Armagedon, quando ele estiver descendo, o profeta diz no quarto selo que os habitantes da terra vão ver os santos ressuscitados. Os irmãos compreendem isso? Quando dá esse terremoto aqui, esse terremoto que traz os santos ressuscitados para todos verem como foi em Jesus. Não teve um espaço de tempo? Qual é que foi o espaço de tempo? Entre a crucificação e a saída para fora dos sepulcros, não houve um tempo, eles ressuscitam, depois desaparecem. Eles ressuscitam aqui e sobem no rapto secreto. E só aparece aqui, depois da tribulação. Amém? Amém. Vamos compreender isso? Amém. Amém? Então nós temos o primeiro aqui, 1964, de Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E temos aqui esse de Apocalipse capítulo 11, que é o segundo terremoto, que está bem claro, depois que Moisés e Elias são arrebatados, que esse terremoto acontece. Deixa eu só ler um outro parágrafo aqui, que isso aqui é bem importante também. Os irmãos prestem bem atenção aqui. A mensagem do sonho certo de 64, no parágrafo 258, o profeta diz assim: agora, como poderia assim se dizer, a chuva vem ali, mas vê vocês, Deus sabia como trazer a chuva ali, ou ele causou, está falando aqui do dia de Noé, ou ele causou um terremoto, ou alguém tinha um poder atômico, e eles lançaram isto, e explodiu alguma parte da terra, e isto balançou a terra para trás, e atirou de sua órbita. Então a gente sabe que houve um tremor de terra, nos dias de Noé, a terra estava no eixo assim, e quando isso aconteceu, a terra saiu do eixo, ficou dessa forma, se aproxima mais do sol, o sol começa a aquecer, e as nuvens começam a aparecer e acontece o dilúvio. Foi isso que aconteceu. Não é assim? Então, olha, irmãos, como sempre esses terremotos eles têm a ver com o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. Houve esse grande terremoto, e logo desse grande terremoto veio o juízo de Deus sobre a terra. Veio o dilúvio. Amém? Amém. Então, a gente podia até fazer assim tem um pensamento aqui, deixa eu só usar essa partezinha que eu vou apagar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Então, nós temos um terremoto nos dias de Noé. O que esse terremoto causou nos dias de Noé? Causou o quê? Dilúvio. Quando o profeta está aprendendo as 3 etapas da graça, o que o dilúvio representa? Batismo. Que é batismo é a purificação. Purificação. Não. Justificação. Justificação. Então a terra foi justificada. Porque a terra é um organismo vivo. Ela passa o mesmo processo que nós. Nós somos batizados nas águas, justificados, somos santificados pelo sangue, ouvindo a palavra, recebemos o Espírito Santo através do batismo de fogo, não é assim? Amém. E a terra está passando por esse mesmo processo. Amém? Amém? Aleluia. A tua aceitação, irmão, de tu aceitar Jesus, foi uma mudança na tua vida, alguma coisa aconteceu. Amém. Foi um terremoto interno que tu teve. Compreende isso? Uma coisa mudou a tua vida. Tu era um pecador, tu gostava das coisas do mundo, tu gostava do pecado, tudo mudou dentro de ti. Amém. É verdade. Terremoto dentro de ti. Aleluia. Tu aceitou Jesus. Amém. Foi justificado pela fé. Amém. Aconteceu com a terra, ela é justificada. Aleluia. Amém. Passou-se 2000 anos, Jesus Cristo é crucificado, acontece outro terremoto. Acontece ou não acontece? Amém. Quando ele foi crucificado, houve um grande terremoto. O que a terra passou? Santificação. Santificação. Verdade. Aleluia. Amém. Amém. Bom, se ela passou pela justificação, santificação, o que está faltando? Batismo do O Espírito batismo do Santo. fogo, né? Amém. Então, por isso que nós temos que ter um terremoto lá no final, que vai acontecer lá no final, o grande terremoto,
para trazer o batismo de fogo para a terra. Você compreende isso? Vemos como fecha paralelo as escrituras? Né? Não fica nada, Deus não fica devendo nada. Fica tudo certo. Vocês estão felizes? Amém. Deixa eu seguir um pouquinho mais adiante aqui. Amém. Olha o que o profeta diz aqui. Deixa eu ver se está aqui. O profeta falando daquele grande. Agora eu vou falar aqui do grande aqui. Deixa eu diminuir aqui de novo. Então, aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui nesse espaço aqui. Os irmãos já viram que está. Que aqui é a tribulação. Vou fechar um pouquinho mais aqui. Aqui é a tribulação. Aqui é o de Apocalipse 11. Terremoto. Apocalipse 11. Que é a tribulação. Bom, agora vamos falar desse terceiro aqui, esse aqui. Esse terceiro aqui agora. O profeta estava pregando a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Irmãos, não confundam, viu, irmãos? Tem duas mensagens. Tem uma mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus, e tem a mensagem fazendo um serviço para Deus fora da vontade de Deus. São mensagens diferentes. Então também eu vou citar o parágrafo aqui, alguém vai procurar na outra e dizer, não está aqui. Então essa aqui é fazendo um serviço para Deus fora da vontade de Deus. No parágrafo 25, o profeta diz assim: a senhora Simpson, eu não penso que ela esteja conosco hoje. Eu vejo o irmão Fred sentado aqui, mas eu não sei onde está a senhora Simpson. Ela veio e trouxe uma profecia que eu profetizei mais ou menos em 1935, ou algo assim, e disse, olha o que está escrito nessa profecia que o profeta profetizou: o tempo haverá de vir, e está escrito no livro em algum lugar, no qual o mar banhará o seu caminho até o deserto. Veja, o que tomará lugar? Se milhares de milhas quadradas se afundarem nas lavas da terra e deslizares, milhões haverão de morrer de uma só vez. Não todo mundo, mas milhões vão morrer. Então, diz que isso aqui vai exterminar todos. Que não pode, porque tem pessoas que têm que entrar para o milênio vivos. Nem todos morrem. Pessoas entram para o milênio vivo. Nações vão entrar para o milênio vivo. As virginésias vão entrar para o milênio vivo. Mas ele diz que aqui milhões vão morrer. Por quê? Uma quantidade de terra cai na água. É certo que quando isso acontece, causa um tsunami. E isso vai ser tanta terra que vai cair, que quando vier esse tsunami, olha o que o profeta disse. A semana que vem eu coloco aqui a foto do mapa dos Estados Unidos, e vou mostrar para os irmãos onde é que fica Tucson. Vamos colocar na parede para você ver da costa leste até Tucson a distância que a água vai percorrer. Quase a metade dos Estados Unidos. Ele diz assim: se milhares de milhares de quadrados se afundarem nas lavas da terra e deslizarem, milhões haverão de morrer de uma só vez. E aquilo causará tão bacalhau, ondas impetuosas, recorde, medindo a profundidade do mar salgado. São 100 ou 200 pés abaixo do nível do mar. Aquela água provavelmente virá quase a Tucson. Na semana que vem eu vou trazer um mapa para vocês verem como fica distante Tucson da costa oeste dos Estados Unidos. Então assim, realmente a água vai banhar a nação. Amém? Amém. O profeta disse na mensagem aqui que eu estava lendo, escolhendo uma noiva, o profeta disse, Deus colocou um banco de areia, e apenas esse banco de areia é que está segurando, não por muito tempo. Quando acontecer todos esses acontecimentos aqui, quando chegar que eu preguei a semana passada, retrasada, ou outra semana, sobre as taças, quando chegar na 7ª taça, aqui no final, que é derramada a 7ª taça, é onde se esgota a ira de Deus. Amém. Então, irmãos, esse banco de areia que está segurando, não vai estar lá mais para segurar.
Deus vai soltar. E vai ser quando esse grande terremoto vai acontecer lá no finalzinho do período da terceira vinda. Amém? Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Quando isso acontece, esse aqui é o de Apocalipse, capítulo 16 e versículo 18 e 19. Vamos ler aqui. Esse último terremoto é o mesmo terremoto de Los Angeles que o profeta sempre se referiu. Ele diz assim, a sétima taça é a ira de Deus. O sétimo anjo derramou a sua taça, a última taça, né? A gota final da ira de Deus. E saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. Acabou, consumou. E houve voz, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve. Esse aqui supera todos. De todos isso aqui que eu estou falando, esse aqui supera. E olha que vocês sabem que já aconteceu terremotos fortes por aí, né? Para fazer com que a água vá até a metade da nação, é porque vai ser muito grande, vai ser enorme. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Tem 3 coisas aqui importantes. Amém. Não tenham pressa, viu, irmãos? Agora tá, as crianças se acalmaram um pouquinho. Amém. Vamos lá, vamos prestar atenção. Amém. Essa agitação, às vezes, das crianças, você sabe que Satanás futrica as crianças. Os pais não ouviam a palavra, você sabe que isso acontece, né? Um espírito de perturbação para tirar as crianças fora. Nós temos que ser perseverantes e continuar, mas se esforçando, e a vida toda, mas vamos lá. Amém? Olha bem, esse ponto aqui é importante, deixa eu dar uma apagadinha aqui, assim, só para poder escrever para os irmãos. Só nesse ponto aqui. Acontece 3 coisas aqui. Primeiro, diz assim, que a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Amém? Por que a grande cidade fende-se em 3 partes? Eu falei na semana passada. A 7ª taça traz Jesus. Jesus vem e coloca os seus pés sobre os montes das oliveiras. Aqui está o Monte das Oliveiras. Lembra que eu fiz o desenho para vocês? Quando ele coloca os seus pés, o monte está sendo fendido em 2. É assim? Amém. Porque está vindo aqui de baixo o monte do Senhor. A grande cidade de Jerusalém está se fendendo-se em 3 partes. Vamos compreender isso, né? Amém. Está acontecendo o terremoto e a cidade está se fendendo. Queria só rapidinho aqui uma escritura aqui, os irmãos. Rapidinho aqui em Isaías, quando está falando a respeito do ministério de João Batista, percursando a vinda de Cristo, diz assim: consolai meu povo, diz o Senhor nosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe, já que a sua malícia tem acabado. Deixa eu ler aqui do 3 em diante. Vós ficando no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado. Tem um vale que está sendo exaltado aqui. Por que tem um vale que está sendo exaltado? E todo monte e todo outeiro será batido. Vemos, acontece 2 coisas. De um lado, tem uma parte da terra que está sendo abatida. O que? Los Angeles, a segunda Babilônia. Não é assim? Está sendo abatida e está afundando. Conforme um lado está sendo abatido, o monte está sendo abatido, do outro lado, o vale está sendo exaltado. Você compreende isso? Aquilo que era um vale agora está sendo exaltado. A palavra toda é profética. Tudo está aqui com profecia. Uma parte está sendo exaltada porque o outro lado está sendo abatido. É assim que Deus faz sempre. Amém? Amém. Então, a grande cidade se fende em 3 partes. Amém? Então aqui, Jerusalém, fendida em 3 partes. Qual é a outra parte aqui? Vou botar aqui Apocalipse de novo. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações. Vê agora, difere a cidade das nações. Irmão, qual é a cidade das nações? Politicamente falando.
Qual é a cidade? Lá em Nova York, nos Estados Unidos, onde está a ONU. Não é assim? Correto. Os Estados Unidos é a cidade das nações, que é lá que se concentra a sede das Nações Unidas. Todas as nações estão representadas naquela sede. Então, ela representa a cidade das nações. Quando um lado está subindo, está se dividindo em três, está caindo a cidade das nações. Então, primeiro acontece o grande terremoto, os Estados Unidos recebem o juízo deles. Amém? E da grande Babilônia se lembrou Deus. Então, só depois dos Estados Unidos ser abatido, que Deus vai tratar agora com Roma. Os irmãos compreendem isso? Amém. Lembra que eu falei a semana passada sobre os três ismos? O judaísmo, o protestantismo e o catolicismo. Aqui, Deus tratando com o judaísmo. Amém? Na cidade das nações, Deus tratando com o protestantismo. E quando ele se lembra dos pecados da Babilônia, agora ele está tratando com o romanismo. Vê que essas três coisas acontecem em paralelo. Sim, irmãos, eu não sei se aquele relógio está certo, lá está certo? Tá. Só mais um pouquinho, irmãos, já vou encerrar. Eu quero fixar agora um pouquinho esse aqui, rapidinho, vamos fixar. É aqui que acontece essas três coisas que eu falei aqui, nesse grande terremoto. É o terremoto que o profeta profetizou, o terremoto de Los Angeles. Amém? O profeta lê as escrituras de Zacarias, onde eu li, e diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. No Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, ele é fendido pelo meio, né? Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande. Cria-se um vale aqui, né? Muito grande aquele, mas logo o vale começa a ser exaltado diante do Senhor. Compreende as escrituras, né, irmãos? Amém. Há um grande vale, porque o vale começa a ser exaltado. Amém? Porque o outro lado está batido. Amém? E a metade do monte se moverá para o norte, a outra metade para o sul. E fugireis pelos meus vales, os meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Então começa a fugir pelos vales dos montes do Senhor. E fugireis assim como fugiste nos dias do terremoto do rei Uzias, rei de Judá. Paralelo, vê? Amém. Por que eles vão estar fugindo? Porque o grande terremoto causou isso. Amém? Amém. E o profeta diz assim, agora o profeta comenta a escritura: outro terremoto fendendo a terra. Se vocês desejam seguir as escrituras aqui, observe no versículo 5, isso explica que as fendas dos Montes das Oliveiras se deve-se a um terremoto. Então, o profeta está confirmando o que eu estou falando. Amém. Na mensagem, qual a atração sobre a montanha, parágrafo 97, o profeta diz: esta fenda do monte se dá por causa desse grande terremoto. Mas essa fenda aqui tem um propósito, é para que o monte do Senhor possa ser estabelecido. Amém? Amém. Estão compreendendo, irmãos? Amém. O profeta diz: esta fenda do Monte das Oliveiras se deve a um terremoto. Isso está confirmado por Isaías capítulo 29, 6 e Apocalipse 16 e 19, aqui onde estou lendo. Vê que o profeta está confirmando que isso aqui é a sétima taça. Amém? Está confirmando, dizendo isso aqui é Apocalipse capítulo 16, versículo 19, que vai causar esse grande terremoto. Amém? Aleluia. Exatamente. O que sucede? O mesmo profeta que falou da sua primeira vinda e a sua segunda vinda, observe, como nos dias do terremoto, vê? E o que terremotos estão causando? Vê? As predições. Aí o profeta começa a cantar aqui, né? Nações rompendo, Israel despertando, é sinal que os profetas falarão. Daí o profeta para, dá uma pausa e diz assim: aquele terremoto para os gentios, para os últimos dias, vê? Especificando a um terremoto, né? Ele para dar uma pausa assim, as nações estão se rompendo, ele para e diz assim, ó, aquele terremoto, né? Para os gentios nos últimos dias, porque aqui, irmãos, que acaba o tempo dos gentios. Por que aqui acaba os gentios? Porque a introdução do milênio, aqui é o reinado de Cristo, acabou o reinado dos gentios. Eles pisam Jerusalém até o finalzinho e fazem guerra, e não ajudam fazendo
terra, e os reis da terra. Quando chega aqui, acaba o tempo do gentil. Porque agora estamos para entrar no reino do milênio. Os irmãos compreendem isso? É que no reino milenal acabou o tempo. E o profeta diz: aquele grande. Qual aquele grande? Aquele que ele falou o tempo todo. Amém, Jesus? Irmãos compreendem isso? Só para reforçar essa parte aqui, eu li a semana passada, mas não tem problema, eu falei de novo aqui. Amém. Diz que a repetição é a mãe do aprendizado. Aleluia. Então vamos, deixa eu só ler aqui rapidinho. Eu cliquei na 406. No futuro lar da noiva, nessa tradução aqui, é o 406. Na tradução de Goiânia eu não sei qual é o parágrafo. Mas nessa tradução aqui é o 406. O profeta falando sobre esse acontecimento aqui. E eu já vou encerrar. Ele diz assim: por que Deus está tão preocupado e se importa tanto com aquele pequeno lugar da Palestina? Bem, quando é apenas um lugarzinho. Irmãos, tem uma escritura em Zacarias que diz assim: Jerusalém será uma taça amarga para as nações. Verdade. Acho que está escrito em Zacarias capítulo 12. Será uma pedra pesada para as nações. Falando de Jerusalém. Eu falei num outro culto aqui uma vez: irmão, nós temos grandes cidades no mundo. Temos Moscou, temos Tóquio, temos Nova York, Washington. São grandes cidades. Mas, irmão, a cidade que dá problema para as nações é Jerusalém. Eles deliberam a terça parte das sessões da ONU para discutir sobre Jerusalém. Jerusalém é o estopim da Terceira Guerra Mundial. A qualquer momento de lá pode surgir a coisa. Cidade tão pequena, vê como Deus cumpre a sua palavra. Amém. É pequenininha. Amém. Mas vai ser um peso para vocês. Vocês vão pisar nela. Jerusalém será pisada pelos gentios, mas ela vai ser pesada para vocês também. Amém. O Império Romano ficou um tempo lá, não conseguiu segurar o problema. O Império Otomano ficou lá, não conseguiu segurar o problema, foi o tempo das cruzadas. A Inglaterra assumiu, não conseguiu segurar os problemas, largou na mão da ONU. Ó, se vire. Até hoje a ONU está tentando achar um jeito para arrumar os problemas de Jerusalém, não consegue, porque Jerusalém é uma taça amarga para eles. Amém. É uma pedra pesada para as nações. Aleluia. Amém? Amém. Mas é um lugarzinho que Deus está cuidando. Tá ali, é meu isso aí. Vocês podem pisar, não é de vocês. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é bem lá onde o templo se estabelecerá. É bem aonde a nova Jerusalém irromperá. Oliveiras. O Monte das Oliveiras se estenderá, uma parte para a direita e outra parte para a esquerda, certamente. Quando ela empurrar, vindo de baixo, não como eles dizem, dividindo assim, será empurrada para cima, erguendo-se, naquele dia, quando ele colocar os seus pés sobre o monte. Tá claro, né? Amém. Tá claro, né, irmãos? Amém. Fica claro, não fica? Amém. Claro? Amém. Jesus Cristo coloca os seus pés, acontece ele vindo a sua terceira vinda. Que bênção, né? Amém. Vindo Aleluia. para entrar para o milênio. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos colocar de pé. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos fazer oração. Sei que já tenho segurado vocês bastante tempo. Mas é necessário, as coisas têm que ser fora com o tempo. A gente não atropelar os assuntos, né? Feche teus olhos por um momento aí sentadinho, até. Enquanto nós oramos, Senhor Jesus Cristo, Tua palavra é verdade. E sei, meu Deus, que a Tua palavra tem tudo o que nós precisamos. Embora a palavra venha de uma forma de ensinamento, mas eu sei que nela está o poder de Deus para todas as coisas. E eu sei que isso que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, e esse ensinamento da Tua palavra, tem vindo, Senhor, para uma preparação para a Tua igreja. Isso não vem só para curar o nosso corpo aqui de enfermidades,
Isso não veio só para mostrar para nós que somos crentes e somos abençoados, mas isso veio nos preparar para o grande arrebatamento. Preparar uma igreja, Senhor, para sair dessa terra. Por isso o Senhor está fazendo nós conhecermos essas coisas. Eu sei que isto é que vai produzir em nós uma fé de arrebatamento. Quando em Apocalipse o Senhor disse que o Senhor veio para mostrar as coisas que eram, as que foram e as que haveriam de ser. E nós estamos aqui, Senhor, vendo as coisas que hão de ser, coisas que fazem parte da redenção, coisas que preparam, meu Deus, esta noiva para um dia sair desta terra. Ajuda, meu Deus, com que essa igreja compreenda essas coisas, ajuda que essa igreja receba isso, Senhor, não apenas como um cartão postal, mas como um valor inestimável, Senhor, que não tem preço, é um cheque que vem de Deus para nós. E isso vai garantir que um dia nós deixaremos essa terra. Oh, meu Deus, aleluia. Que essas coisas possam causar em nós gozo, alegria, assim como causou naquele velho cristão antiquado, que por saber que havia um lugar no mar que não havia fundo, ele ali se alegrou, se regozijou, gritou, porque ele sabia que algo especial da parte de Deus estava ali, naquele simples livro de geografia. E aqui diante de nós, Senhor, temos o livro dos livros, o livro da vida que tem vida eterna. Oh, meu Deus, quanto mais o cristão deveria se alegrar ao ouvir as suas palavras, a revelação da Escritura, e saber que Deus tem preparado uma cidade para nós, uma cidade cujo artifício e construtor é Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor escolher a nós, nos revelar essas coisas, esses mistérios, esses segredos. Agora, meu Deus, despeço teus filhos na tua paz, na comunhão maravilhosa do teu Espírito Santo. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Com essa oração nós estamos pedindo. Deus abençoe os irmãos.